Lei brasileira garante a possibilidade de restituição de valor pago a título de condenação criminal, mesmo após o processo acabar, em sede de revisão criminal. Como assim, doutor Túlio? O senhor está iludindo a gente? Explica pra gente, por favor, doutor Túlio. Pessoal, boa tarde a todos. Para quem não nos conhece, eu sou o advogado especializado em direito criminal, Túlio Emer Damasceno, e vim explicar tudo para vocês sobre isso. Então, simbora para o vídeo de hoje. Seguinte, pessoal. Muitos já devem ter notado, né, até mesmo aqueles que não são da área do direito, que quando você responde por um crime, além da pena restritiva de liberdade, a pessoa também responde por uma pena financeira. Quando se trata de crime, é o famoso dias-multa. Agora, quando a pena é tão pequena a ponto de ser revertida em restritiva de direitos, a mais comum é chamada prestação pecuniária. E lógico, né? Há um prejuízo para a pessoa que foi condenada quando a condenação, ainda que em parte, é injusta e foi colocada de modo equivocado. E isso, com certeza, interfere no valor da prestação pecuniária ou da multa relacionada aos dias-multa, dependendo de cada caso em que elas forem aplicadas. Até porque os valores dessas imposições financeiras não são nada baratos, tá? Via de regra, direto, a gente vê diariamente condenados parcelando em 5, 6, 7 anos o valor dessas condenações, para não falar mais, tá bom? Acontece, tá? Que, conforme nós falamos no vídeo que tratamos do chamado revisão criminal, tá? Muitas condenações são baseadas em convicções do juiz, dos desembargadores e até mesmo dos ministros, sem observar todas as provas do caso concreto e até mesmo pela própria opinião pessoal deles. E pode isso? Não. Infelizmente, aqui no Brasil, não são raras as vezes que a gente vê esse tipo de ocorrência, tá bom? De regra, a revisão criminal, conforme já mencionamos, ela é movida quando a condenação for contrária ao que se provou no processo, tá bom? Seja para absolver ou para diminuir a pena, que ajuda demais a pessoa já, tá bom? E também é aplicada para anular o processo em si, na hipótese em que há novas provas. As novas provas, muita gente acha que é o único meio de inquirir previsão criminal, mas além dela, temos essa evidência que citamos quando a decisão judicial for contrária ao que se provou com as provas anexadas aos processos, tá? E uma terceira hipótese é quando a aplicação de uma lei que, naquela ocorrência, por razão de outra lei ou decisão judicial dos tribunais superiores, não deveria ter sido aplicada. E isso nós vemos diariamente. Um dos principais motivos é que os processos muitas vezes demoram quando entram na fase recursal e o legislador muitas vezes não percebe que a lei que ele está aplicando naquele momento, e que embora agrave a pena da pessoa, não deveria ter sido aplicada naquela data. Por quê? Porque aqui no Brasil, no ramo criminal, só pode ser aplicada a lei vigente na data da ocorrência, a não ser que a lei nova beneficie o réu. Tá? Mas infelizmente há jogadores que aplicam leis posteriores que prejudicam a pena do réu. Tá? Fato é que quanto maior a pena, maior são os valores financeiros dos dias-multa e das prestações pecuniárias, que são aqueles valores pagos quando a pena é tão pequena que os juízes substituem a pena de prisão pela restritiva de direitos e convertem a um valor a ser pago, normalmente calculado com base de salários mínimos. Convenhamos, esses valores não costumam ser baratos, como informamos, tá bom? Fato é que, ao interpor uma revisão criminal, os artigos 626 a 629 são claros no sentido de que, no sentido de êxito da revisão criminal, os prejuízos da pessoa condenada devem ser restituídos. E não entra só oportunidades de lucração de perdidas, como, por exemplo, deixei de conquistar o emprego porque a pena que eu fiquei foi injusta. Entram também os valores pagos a título da condenação criminal. Dentre eles, como citamos, prestação pecuniária e dias-multa, tá bom? E como que funciona essa restituição? Essa restituição é baseada no êxito da revisão criminal. Se ela for
dado êxito em parte, ou seja, uma parte dos pedidos dessa revisão forem acolhidos, essa parte que vai ser descontada e devolvida para você com correção monetária a partir da data do pagamento. Tá? Agora, se for o processo anulado, os valores têm que ser devolvidos por inteiro, também com correção monetária, tá bom? E fora os outros prejuízos, a lei é clara, não abrange apenas o valor pago a título da condenação criminal. Os valores deixados de receber pelo condenado pela pena injusta também devem ser ressarcidos. E é lógico, isso deve ser provado com base nas provas das oportunidades que a pessoa que teve isso, e foi obrigada a recusar em virtude da pena injusta imposta. Tá bom? Pessoal, esperamos que essa informação tenha sido útil para vocês. Quaisquer dúvidas, podem nos chamar aqui no WhatsApp 14988202958, caso seja de interesse de alguém, tá bom, que ia nos assistir, estudar essa questão, orientamos a contatar um advogado especializado em direito penal de sua confiança. Lembrando que os processos hoje são virtuais, qualquer advogado pode trabalhar de longe, de estados diferentes, tá bom? É uma ferramenta harmoniosa e feliz que o mundo virtual nos permitiu, tá bom? Tem ideias de temas e quer que a gente aborde? Sugira nos comentários, ficaremos felizes em atendê-los. Se estão gostando do nosso canal, não deixe de dar aquela forcinha, aquele like, compartilhar com seus amigos, e agradecemos demais todo o carinho e toda a consideração que vocês estão tendo conosco, tá bom? Nosso muitíssimo obrigado, tá bom? Excelente restante de semana e final de semana a todos vocês. Tchau, tchau!